De sapatos velhos a uma centopeia. Quero começar esse vídeo já agradecendo por você estar aqui, por você ter escolhido esse vídeo para me ouvir. Assim como está aqui no título, esse é um testemunho de vida. Eu já tentei falar sobre ele algumas outras vezes e há muito tempo eu espero para poder dar esse testemunho. Então, antes de eu começar a falar sobre esse testemunho específico, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que vai abrir o coração e também a mente para essa conversa, tá bom? Por vezes eu já disse aqui para vocês que a nossa vida é uma história digna de um livro narrado por nós. Algumas pessoas decidem publicá-la, compartilhá-la para o mundo. Outras apenas decidem compartilhá-la com as pessoas que vão aparecendo pelo caminho. Algumas vezes a gente nem quer compartilhar a nossa história, porque há alguns capítulos dela, algumas passagens que são bem delicadas e precisamos trabalhar melhor nelas para que a gente se sinta à vontade em contá-las, ou deixar que outras pessoas as contem por nós. Há também alguns casos que nem autorizamos, mas a nossa história se espalha sem esse nosso consentimento. E isso é muito ruim. A história que quero compartilhar hoje com vocês é um testemunho de vida que prometi a Deus compartilhar em público. Já tentei dar este testemunho algumas vezes e não deu certo. E talvez agora, por eu ter a oportunidade de ter um canal no YouTube, seja o momento certo. Por isso, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. Hoje é dia 28 de março de 2023, uma terça-feira. Agora são 16 horas e 53 minutos. Eu estou aqui na minha casa compartilhando um pouco com vocês do meu testemunho de vida. Esse não é o único testemunho que eu tenho para contar, mas é um dos que eu prometi a Deus, como eu falei para vocês. Então, algumas coisas eu fiz um roteiro, outras eu vou falar aquilo que o Espírito Santo permitir que eu fale, me oriente, sopre aqui no meu coração, no meu ouvido, para que eu possa conversar com vocês, tá bom? Oi, se você ainda não me conhece, esse aqui é o meu canal Fer Sugano. O meu nome é Fernanda Bassi Sugano e agradeço a todos vocês que abriram esse vídeo hoje para que eu pudesse compartilhar o meu testemunho de vida com vocês. No meu primeiro testemunho público e presencial aconteceu numa comunidade católica aqui da minha cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. Eu fui convidada por um amigo para ir até essa comunidade católica. Havia ali um retiro especial. Quem estava pregando é o Gil Mota. Ele é um missionário, parece que lá de São José do Rio Preto, aqui também do interior de São Paulo. E foi muito bom estar ali com todo aquele pessoal e partilhar ali do amor de Deus, ainda mais do forte testemunho que o Gil Mota também nos contou. Ao final desse testemunho, eu tive muita vontade de compartilhar o meu testemunho, porque eu tinha praticamente acabado de voltar lá do Hospital do Amor, lá do Câncer de Barretos, onde meu pai havia sido internado para tratamento e ele veio a falecer depois de 6 meses. Já era algo que os médicos haviam ali constatado, né, por conta do tumor que ele tinha no cérebro. Então foram feitos vários cuidados, ele foi muito bem tratado. E essa experiência eu chamei como a segunda vivência do amor lá no Hospital de Câncer de Barretos. Porque a primeira vivência foi com a minha mãe. Então, sim, muitos testemunhos também lá. Mas esse é o segundo testemunho do que aconteceu nessa segunda vivência do amor com o meu pai. O primeiro testemunho que eu fiz lá presencialmente, eu contei um pouco sobre o amor de Deus que aconteceu na minha vida e na vida dos meus 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, mas especificamente, acho, na minha visão, o mais novo, por eles terem restaurado o amor e a confiança de pai e filho, filho e pai em 6 meses de vida.
Não que Deus já não vinha trabalhando na vida deles, mas foi o que aconteceu. Mas o foco do testemunho de hoje é algo bem específico mesmo, que nem aconteceu com meu pai. Eu poderia falar várias coisas, mas isso aconteceu diretamente comigo. Por isso que o título o tema desse vídeo é De Sapatos Velhos a uma Centopeia. Eu vou resumir a história porque todas as histórias que eu conto, elas realmente ficam bem longas, mas eu vou resumir aqui para vocês para poder contar, talvez em poucas palavras, o que eu acho que eu não vou conseguir muito, mas eu vou seguir nessa direção, tá bom? Lá em 2015, quando o meu pai ficou doente, a gente já havia sepultado a nossa mãe também com o mesmo problema de câncer em 2010, em abril de 2010. Então já está fazendo aí, agora dia 1º de abril, que foi quando ela faleceu, já se passaram 13 anos. E depois de 5 anos, meu pai também foi acometido por um câncer, e esse no cérebro, né, na cabeça. Então, houve a mesma correria por parte minha, dos meus irmãos, mas acontece que em um momento, quando a gente ficou sabendo, cada um teve uma reação, cada um teve uma situação ali acontecendo, e todos nós ficamos muito sentidos com tudo aquilo que estava acontecendo, ainda mais com o nosso pai, né? Ele trabalhava, ele tinha uma casa de aluguel, então muitas coisas aconteceram. E como eu disse, eu não vou contar a história do ponto de vista do meu irmão, do meu pai e dos meus 2 irmãos, né? Porque tem a ver comigo nesse exato momento. Quando aconteceu tudo isso, eu tinha ali acabado de me formar na faculdade, meu pai tinha participado comigo da formatura, tudo, e logo depois veio todo esse diagnóstico dele e o tratamento. E naquele momento eu tinha também finalizado um estágio que eu tinha pegado para poder ir levando paralelo ali à faculdade. E eu estava sem trabalho. E quando tudo isso aconteceu, eu fiquei muito aflita. Não só eu, todo mundo, mas aí eu tô falando, né, nesse momento de mim, para vocês entenderem, eu fiquei muito aflita, com medo. E o medo faz a gente correr, não é? A gente... aquela história, né? Ser corajoso e vai com medo mesmo, mas naquele momento eu estava com muito medo, porque a gente já sabia como é que essa história ia se desenrolar. A gente sabia porque a gente passou pela situação com a nossa mãe, embora tenha sido muito diferente do que aconteceu com a minha mãe. Não que da minha mãe também tivesse sido fácil, foi uma loucura, uma aventura, digamos assim, mas com meu pai ali também foi bem complicado. E eu quero falar com vocês, para vocês observarem algo bem específico que eu vou falar, e depois eu vou desenrolar essa história para que vocês possam me entender, tá bom? Naquele momento, eu só tinha 2 sapatos, 2 sapatilhas, que estavam até bem assim com o solado bem assim ruim, descolando. E eu falei isso para Deus, eu murmurei para ele, eu falei: Senhor, mas eu preciso ajudar meu pai, eu preciso ajudar meus irmãos, mas eu tô sem trabalho, eu não tenho nem sapato para sair daqui de casa direito, sabe? Eu só tinha esses 2 únicos sapatos mesmo naquele momento que eu tava indo, né, pra faculdade, e também tinha o estágio, mas ele tava bem velhinho, eu precisava começar a trabalhar de novo para poder comprar minhas coisas, né? E vira e mexe eu ganhava alguma coisa, mas naquele exato momento era o que eu tinha. Então eu falei assim para Deus: Senhor, meu Deus, né, como é que vai ser? E aí eu vou pedir uma pausa para vocês. Sabe o que aconteceu? Eu tô me orientando aqui pelo meu roteiro, tá, que eu fiz, porque eu não quero que se perca as palavras importantes, assim, essas passagens que eu coloquei, porque realmente é muito importante que eu fale tudo isso, tá?
eu fiquei um bom tempo lá em Barretos com meu pai, meus irmãos também, mas o tratamento dele e na internação, a gente meio que morava lá mesmo, porque pra gente não ficar indo e voltando, né? A gente ficou em casa de repouso, depois a gente foi direto pro hospital e lá nós ficamos um bom tempo. E eu fiz muitas amizades, tive muito acolhimento, a gente virou uma família ali dentro. E numa dessas eu conheci uma paciente que também estava se tratando, não lembro qual era o caso certinho dela, mas eu lembro que ela sempre ia lá periodicamente e a gente fez amizade, porque a gente vivia ali, né, também dando apoio uns para os outros, quando a gente não estava ali no quarto, né, sendo acompanhante do paciente. E aí ela era uma compradora compulsiva, gente. Ela comprava muitas coisas, ela consumia muitas coisas. Ela era bem vaidosa e numa dessas ela também consumia muitos sapatos. Só que ao mesmo tempo que ela consumia, chegou num ponto da vida dela que ela falou assim, não, eu tenho muito, eu não uso tudo e vou doar. Então ela doava uma parte pro pessoal ali do hospital. E nesse dia tinha uma enfermeira e ela falou assim, eu vou te dar algumas coisas. E ela falou, e a paciente também, vou te dar algumas coisas, porque eu tenho muito. Então ela me deu algumas pulseiras e também sapatos. Mas, gente, sem saber da minha história, sem eu falar nada, sem eu mencionar nada, eu não lembro ao certo, mas na minha visão, eu saí de lá com 2 sacolinhas. Sabe aquelas sacolinhas de supermercado? Eu saí com, acho que bem uns 8 pares, porque eu lembro que acho que tinha 4 pares de cada lado. Tinha muito par de sapatos, gente, sapatos seminovos. E se não novos, porque eu não lembro ao certo, mas pra mim eram novos, sabe? Dava pra eu usar muito tempo ali, eu ficaria ainda um bom tempo. E eu vou te falar a verdade, eu ainda tenho o sapato aqui, que eu ganhei dela, né? Já se passou um bom tempo aí, de 2015. Meu pai faleceu em junho de 2015 e nós estamos em 2023. Olha quanto tempo já se passou, anos. Então, eu ainda tenho um dos sapatos, para você ver como que Deus foi tão generoso comigo e mesmo sem eu entender, sem eu suplicar, eu apenas ali externalizei aquilo que eu estava sentindo, né? Mas, Senhor, eu não tenho sapatos nem para sair de casa direito, sabe? Como é que eu vou sair daqui sem as coisas para eu ter? E assim, gente, muitas coisas aconteceram. Mas uma delas, dentro desse testemunho, foi isso. De sapatos velhos a uma centopeia, porque a centopeia tem vários pezinhos, né, vários sapatinhos, e os meus sapatos eles eram tão velhos que eu me tornei ali uma centopeia. Eu vi dessa forma, sabe? Então, eu quis compartilhar essa primeira parte com vocês, porque, de fato, até tem uma passagem bíblica que depois, anos, né, pensando sobre isso, me veio à mente. Uma outra situação que aconteceu e que eu ganhei também foi que eu ganhei de uma amiga de uma paciente lá que estava no quarto com a gente. Ela me deu R$100 e ela falou assim que ela tinha visto o meu carinho, o meu amor, né, a dedicação com que eu tinha, não só com o meu pai ali no quarto, mas também com outras pessoas ao redor que a gente foi fazendo amizade, se tornando uma família. E ela disse que precisava contribuir com alguém. Naquele momento ela foi tocada pelo Espírito Santo e ela contribuiu comigo. E ela falou que era comprar alguma coisa para mim, sabe? Ajudar ali no que precisava. Então eu também ganhei esses R$100, sabe? Dessa pessoa que eu já agradeci por várias vezes também. Não só como a do sapato, né? Mas também agradeci. Por quê, gente? Porque eu estava sem trabalho. Né? A gente não gastava com quase nada ali dentro do hospital, a gente se virava, entendeu? E assim, aprendi muito a lidar com poucas coisas também, só pro necessário ali, porque realmente o hospital ele provia a gente de várias coisas, inclusive, né, comida, moradia. Parece que a gente estava num hotel, a verdade é essa, tirando toda a tristeza, toda situação que ocorria por ali, era um ambiente de alegria.
Então, eu vou até mencionar sobre isso aí, porque é algo realmente que me toca sempre, sabe? As pessoas perguntam, nossa, mas eu te via sorrindo, eu te via cantando, eu te via... Como é que isso acontece, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? O Padre Marcelo sempre fala sobre isso e é verdade. E tem uma outra situação também. Em uma outra ocasião eu ganhei comida, sabe aquelas comidinhas extras, né, os pacientes eles traziam ali uns para os outros, o pessoal que, não que estava internado, né, que acho que nem podia comer, mas eu falando do pessoal que ficava ali fazendo, os acompanhantes fazendo companhia ali para os pacientes, então vinha na hora das visitas, a gente também fazia amizade com a família, então a gente ganhava ali, então são pessoas muito queridas também, que eu fiz amizade, que sempre levavam alguma coisa. Em outra ocasião, eu também ganhei um tapete em formato de coração. Tem até um post que eu fiz, tá lá no blog Fersugano. Qualquer coisa eu vou deixar linkado aqui para vocês lerem também. Que é uma paciente que estava ali com o esposo e o filho. O esposo que estava ali se tratando. E enquanto ela fazia companhia para ele, e a gente conversava, a gente estava ali no hospital, ela fazia tapetes de crochê, então ela doava para o hospital e também ela me doou, né, me deu, me ofertou aquele tapete lindo que eu tenho até hoje, inclusive nesse exato momento tá ali no banheiro, um tapete roxo lindo, ela ia me dar 2, né, ela falou que ia me dar de presente 2, só que não deu tempo dela finalizar, o outro ficou pela metade, porque o esposo dela havia se despedido desse mundo. Foi para junto do nosso Pai Celestial. Mas eu guardo com muito carinho esse presente e a memória de que ela me ofertou com muito carinho também pelo tempo que a gente passou ali juntos. Eu aprendi a fazer aqueles cachecol de dedo, sabe, gente? Eu saía pelo hospital fazendo, agora que eu me recordei também, né? E eu também dei para algumas pessoas, e me ajudou também ali na saúde mental para poder ficar ali dentro. Bom, eu já era uma pessoa de oração, mas tudo se intensificou ainda mais depois que eu passei por essas vivências do amor em Barretos com o meu pai, primeiramente com a minha mãe, depois com o meu pai, mas muita coisa só entendi depois, né, passando pelo luto, sabe? O luto da minha mãe, ele não foi muito bem construído, inclusive o Padre Marcelo Rossi tá passando pelo luto agora, né, do pai dele, e ele fala a importância do luto, né, então a gente muitas vezes as pessoas falam ao nosso redor assim, você, não, tem que seguir em frente, né, a vida continua, e sim, a vida continua, mas precisa ter esse tempo, e eu penso que eu não consegui passar direito por esse tempo, sabe, então muitas coisas foram se desenrolando. Hoje eu visualizando, né, tendo toda essa visão, e demora mesmo, gente, não é assim rápido nem fácil, não é bobagem. E agora que eu contei sobre o testemunho, eu quero contar para vocês as passagens bíblicas que deram sustentação para esse testemunho. E isso não foi somente naquele momento que eu estava vivenciando, né? Porque ali eu não tinha o entendimento todo daquilo que eu estava passando, eu vinha ter depois. Uma dessas passagens está... essa minha Bíblia é católica, mas se você quiser abrir a sua aí também para confirmar, tá? Está em Mateus 6, capítulo 6, 26. E aqui na Bíblia da Ave Maria tem até uns títulos que eu achei muito interessante, né? Que depois que eu reparei, então ele está aqui assim escrito: preocupações exageradas. E olha só, não foi? Lembra, né? Dos sapatos velhos da centopeia? Eu estava muito preocupada, não só com tudo que estava acontecendo por conta do medo e das situações que eu já havia vivenciado, mas olha só, gente, preocupações exageradas. E aí, eu ressaltei aqui porque eu lembrava muito que fala do passarinho, de se alimentar pela graça de Deus. E aí, olha só, Mateus 6, versículo 26. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta.
Não valeis vós muito mais que elas? No versículo 28. E por que vos inquietais com as vestes? Versículo 30. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? E aí vem o versículo 34. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Entende, gente? É isso, sabe? E aí depois, com tudo isso acontecendo, eu lembrava dessa passagem, né? Que você está se preocupando com o quê? Se os passarinhos que o trabalho deles vão de cantinho em cantinho e buscando, né, se recolherem nesse mundo, vocês estão preocupados com o quê? Deus vai prover tudo, sabe? E isso ficou muito assim na minha cabeça, sabe? A segunda passagem bíblica que eu vou procurar aqui para vocês está em Filipenses 4, de 10 a 13. Então vamos lá, Filipenses. E aí eu vou destacar essa passagem de Filipenses 4, de 10 a 13, mas olha só antes, né, falando sobre alegria, e o Padre Marcelo também vem falando muito sobre alegria, não dessa passagem exatamente, mas ele vem falando assim, ó, recomendações diversas, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. E não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e ação de graças, e a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. E essa passagem também, gente, é muito linda, sempre guardo no meu coração, que ainda está ali em Filipenses 4, agora 8, o versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Então, assim, estou feliz, alegre por estar aqui com vocês, contando um pouco desse testemunho que aconteceu comigo, incluindo as pessoas ao redor, porque é um entendimento assim que vai para a vida, e nós estamos chegando aí na Páscoa, né? E Páscoa é renovação, é renascimento, né? O amor de Cristo. Então, que a gente possa renascer aí nesse amor em Cristo. E agora, sobre o que eu estava falando em Filipenses 4:10, é porque no dia da pregação do Gil Mota, né, lá em 2015, ele falou assim, gente, eu posso viver sem tudo, menos sem Deus. E eu guardei muito isso comigo, porque ele perdeu o pai dele. Perdeu, né, gente? Tá na glória de Deus Pai. Foi o momento dele ir embora. E aí ele falou ali que ele precisou reaprender a viver sem o pai dele, mas que ele entendeu que ele podia viver sem tudo, menos sem Deus. E agora, nesse ano, veio ele é um missionário católico, tá? E agora veio uma missionária ali evangélica chamada Tamires Garcia. Eu gosto muito, ela é uma cantora gospel também. E aí ela canta uma música que é assim, ó. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. É lindo, gente, é lindo. Procura essa música porque ela se chama Preciso de Ti. E ela fala exatamente sobre isso, confirmando, porque é uma passagem do apóstolo Paulo. E ela canta, sabe, gente, com tanto amor, com tanto carinho, e me recorda e confirma tudo aquilo que eu havia passado, tudo aquilo que o Gil Mota também havia pregado naquela ocasião, um missionário católico. Então você percebe, sabe, o que é que faz com a gente tudo isso que a gente vive?
Gente, começou a chover aqui, eu vou gravar um pouquinho pra vocês, porque tá linda essa chuva. E é graças de Deus, né? Tudo faz parte desse momento. Eu vou gravar pra vocês. Gente, que coisa maravilhosa. Saí daqui correndo, porque começou a chover, fui fechar a janela, mas aí eu me deparei com aquela chuva linda, maravilhosa, enviada por Deus, é graça mesmo, e um arco-íris que eu gravei para vocês verem. E que lindo, né? Nesse dia que eu tô dando testemunho, esse arco-íris. Ai, muito lindo, gente. Então, continuando aqui, depois vocês veem lá a Tamires Garcia, tá? Gil Mota, não sei se ele tá na internet, mas a Tamires Garcia está, e ela traz esse louvor maravilhoso aí também. Filipenses 4 eu já li, né? E olha o título, que interessante, gente, não contei pra vocês, ó. O título do Filipenses 4:10, ele está escrito assim: agradecimento pelos socorros recebidos. Então, não é, gente? Não tem tudo a ver com isso que eu tô falando pra vocês? E aí, a passagem, versículo 10:13, diz assim: agradecimento pelos socorros recebidos. Fiquei imensamente contente no Senhor, porque finalmente vi reflorescer o vosso interesse por mim. É verdade que sempre pensáveis nisso, mas vos faltava oportunidade de mostrá-lo. Não é minha penúria que me faz falar. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. Disse tudo, né, gente? Tudo assim está ali nessa engrenagem. Para mim, uma engrenagem que fez tudo girar. Ó, começou a chover novamente. E aí, para finalizar, eu quero falar para vocês também sobre uma situação que aconteceu comigo, né? Ainda nessa experiência que eu tive, que foi... eu gosto de falar sobre a morte, eu gosto de falar... Porque só entendendo a morte, né, que a gente vai entender a vida. Inclusive tem um livro aqui da doutora Ana, que fala sobre a morte é um dia que vale a pena viver. Eu fiz resenha aqui no canal, se vocês quiserem assistir também, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso que eu tô falando. Mas, gente, quando minha mãe faleceu, meu irmão disse que quando trouxe o corpo, tava ele e meu pai lá, disse que o corpo veio no caixão, né, e no carro específico lá da funerária, veio no baú, atrás, né, e eles na frente ali, separado. E o meu irmão falou pra mim, ó, fica tranquilo, meu irmão é velho, né, que quando isso acontecer, né, você não vai ficar assim, sensível à situação, porque vai acontecer desse jeito. Eu, tudo bem, só que comigo aconteceu diferente. O carro, né, que meu pai ia ser feito translado de Barretos para Andradina, quebrou. E aí eles tiveram que substituir o carro. E nessa de substituir o carro, para não me deixar, acho que assim, né, sensível, o senhor lá me falou, olha, o carro quebrou, né, mas fica tranquilo que a gente vai substituir um por um outro carro, mas o seu pai vai vir ao seu lado no banco. O caixão dele, então, gente, veio ali deitadinho do meu lado. Então eu vim ali, né, com sono, cansada por todas as situações que estava acontecendo, e ao mesmo tempo vim ali, né, debruçada sobre o caixão dele, abraçada. E como se não bastasse todas as situações, porque Deus escreve as coisas certas para acontecer, né? A gente precisou passar pela casa do meu irmão mais velho,
de onde é que meu pai havia saído para se tratar, né, e ser internado, e nós passamos com um carro por lá, com o meu pai ali do meu lado, ali no caixão, no baú, né, não tem um nome certo, uma urna, né, e passamos na casa desse meu irmão mais velho, porque a gente precisava pegar uma chave, um documento, não sei ainda. Eu falei pro meu irmão, o pai tá aqui, né? O corpo dele. Meu irmão não acredita, né? Eu falei, Então, gente, são muitas situações que nos ocorrem e isso é para lembrar, né? Deus nos lembra o quanto a gente precisa passar por situações. E como é que isso cabe aqui dentro pra gente passar para as pessoas, né? E eu estou aqui para contar essa história para vocês, né? Foi um momento delicado, mas ao mesmo tempo feliz. Feliz, porque Deus estava conosco em todos os momentos. Então, e para finalizar, gente, acho que eu já falei sobre tudo, mas para finalizar aqui, eu quero falar para vocês que tudo que a gente vivenciou ali com o meu pai, né, ainda mais eu sendo mulher, nos cuidados íntimos dele, era nós que fazíamos, né? Eu, meus irmãos. Então, imagina só que a pessoa, ela fica dependente totalmente, porque meu pai chegou nesse momento, né? A gente precisou cuidar dele em todas as situações, e é por isso também que não foi fácil, né? Para nós ver o nosso pai ele totalmente dependente, inclusive da higiene e limpeza dele. E eu tô falando isso porque eu nem ia comentar, mas acontece que eu vi uma pregação do Padre Léo falando, sabe, gente? O Padre Léo, ele é muito conhecido, inclusive também tenho um livro dele, onde o livro aqui, A Cura do Ressentimento, procura aqui do Padre Léo, que eu fiz no canal para vocês assistirem. E eu vi, e eu recomendo ver no YouTube a última pregação do Padre Léo, que tem aqui no YouTube, tá? E aí vocês vão ver ele falando sobre isso, sobre esses cuidados, o que é que o ser humano, o que é que fica do ser humano, sabe? Como é que a gente aprende a lidar com as situações quando a gente está entregue, né? Porque isso aqui, ó, carcaça, gente, né? O que importa realmente, o que importa é isso aqui, que tá aqui dentro, que tá aqui, o que a gente pode oferecer e transportar para as pessoas. Eu tenho esse canal aqui, graças a Deus, e acredito que é pela graça de Deus mesmo, porque eu já pensei muitas vezes em desistir dele, porque não é fácil ter um canal no YouTube, sabe? Mas assim, eu tenho a graça de Deus que pessoas me apoiam, já falei por várias vezes aqui, um deles é meu esposo, mas não só, tem pessoas amigas também, família que me apoiam. Mas o dia a dia também, a gente precisa ali de incentivo, e não só, né, minha missão de incentivar as pessoas a ressaltarem que é de melhor nelas, mas eu também preciso de incentivo para continuar. Vou ficando por aqui, porque eu já vi aqui que passou bastante do tempo que eu separei, né, reservei aqui para conversar com vocês. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, essa oportunidade também para você se juntar aqui a tantos outros conteúdos que eu venho trazendo com muito amor e carinho para vocês, e que por trás de todos esses conteúdos eu falo sobre comportamento humano, relações humanas e fé, que é o que me move. Um super abraço para você. Muito obrigada mesmo por você ter ficado até aqui comigo, viu? Muito obrigada mesmo. E até mais. Tchau. Obrigada. Consegui.